Uma boa noite a todos que estão do outro lado desse vídeo. Sejam muito bem-vindos a este momento de reflexão nesta live. Nós acabamos aqui de ler o capítulo 10 de Eclesiastes. Antes de continuarmos, eu peço o seu like, peço o seu compartilhar e também se inscrever em nosso canal Despertar 607. Amém? Para a glória de Deus. O epígrafe desse texto é: a loucura é a causa de muitas desgraças. Eu vou dar uma lida aqui para a gente poder entender. Capítulo 10, verso em diante. Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria, em honra, um pouco de estultícia. O coração do sábio está na sua mão direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. Até quando o tolo vai pelo caminho, lhe falta entendimento, e diz a todos que é tolo. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixe o teu lugar, porque o acordo é um remédio que aquieta grandes pecados. Ainda que há um mal que vem debaixo do sol, como o erro que procede do governador. O tolo assenta-se em grandes alturas, mas os ricos estão assentados em lugares baixos. Vi os servos a cavalo e o príncipe que andava a pé, como servos sobre a terra. Quem fizer uma cova cairá nela, e quem romper o muro, uma cobra o morderá. Quem acarreta pedras será maltratado por elas. O que rachar lenha expõe-se ao perigo. Quem fizer uma cova cairá nela, e quem romper um muro, uma cobra o morderá. Quem acarretar pedras será maltratado por elas, e o que rachar lenha expõe-se ao perigo. Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se devem pôr mais força, mas a sabedoria é excelente para dirigir. Se a cobra morder antes de estar encantada, então remédio nenhum haverá no mais hábil encantador. Na palavra da boca do sábio a favor, mas os lábios do tolo o devoram. Amém? Muito bem. Uma palavra de grande sabedoria. Aqui está dizendo que a loucura é a causa de muitas desgraças. Então nós observamos, irmãos, que nesse verso 2 do capítulo 10 de Eclesiastes, está dizendo: o coração do sábio está à sua mão direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. Olha o que a palavra está dizendo sobre este assunto, que é um assunto notório nos dias de hoje: esquerda e direita. Então o coração do sábio está à sua mão direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. Até quando o tolo vai pelo caminho, lhe falta entendimento e diz que é tolo. Então você veja bem, a palavra está deixando bem claro que ele vai pelo caminho porque ele é tolo. A palavra do próprio Salomão está dizendo bem claro.
Porque ele é tolo, porque ele não sabe o que faz, e ele se acha todo poderoso, dizer eu sou tolo. Ele acha bonito falar isso. Eu sou tolo. Olha o que a palavra diz. Até quando o tolo vai pelo caminho, lhe falta entendimento. E diz a todo que é tolo. Então é a palavra, irmãos, que está dizendo, não sou eu que estou dizendo. Levanta contra ti o espírito do governador. Então aquela pessoa que governa, sendo nessa linha de raciocínio, nessa linha de pensamento, ele comete muitos erros. Ele começa a se prejudicar, irmãos, na palavra. Então, o espírito do governador, não deixe teu lugar, porque o acordo é um remédio que aquieta grandes pecados. Olha o que está sendo dito nessa palavra. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, como erro que procede do governador. Você vê que como está acontecendo na nossa época. É uma palavra muito complicada, muito complexa para o momento. O tolo muitas vezes ele gosta de assentar e se aparecer em lugares altos onde todo mundo possa ver ele. Mas os ricos estão assentados em lugares baixos. Olha que situação, irmãos, que nós estamos adentrando no mundo. Hoje o mundo está à beira do caos. Por causa do quê? Por causa desse tipo de sentimento, por causa desse tipo de direção, por causa desse tipo de entendimento do trabalhar de Deus. Então as pessoas não têm direção, as pessoas estão indo por caminho diverso, se atropelando uns aos outros, sem saber aonde ir. Uma vez Jesus falou assim: pode um cego guiar outro cego? Ambos não cairão no mesmo buraco? Então um cego não pode guiar outro cego. Essa é a situação em que nós estamos vivendo. Esse é o momento em que nós devemos refletir esta palavra para entendermos exatamente o que está acontecendo em nossos dias, irmãos. É a Bíblia que está falando. Não é eu, ou fulano, cicrano, A, B ou C que está falando, não. É a palavra. Eclesiastes 10 está fazendo uma comparação entre o tolo e o sábio, ou o sábio e o tolo. O sábio, ele vai a mão direita dele está no coração, a mão direita dele está no coração, mas do tolo não. O do tolo, ele coloca a sua mão à esquerda. Então, quem fizer uma cova cairá nela, e quem romper o muro, uma cobra o morderá. Então, a palavra, ela vai dizer claramente que o tolo sempre no final ele perde. Isso aí já é claro. No final ele perde, né? Ele sempre está trabalhando para fazer o quê? Uma cova. Ele sempre está fazendo uma cova
porque ele vai cair nela. Essa é a palavra. Esse é o entendimento do tolo. Muitas vezes o tolo não sabe o que fazer, não sabe para onde ir. É um momento muito peculiar no trabalho. Em nome de Jesus. Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais forças, mas a sabedoria é um excelente para dirigir. Muitas vezes o sábio, ele não precisa de muita coisa. E ele não precisa nem de muito estudo. O sábio. Porque o próprio espírito dele já o dirige a vida dele, porque o espírito dele está junto com o Criador. E por isso que ele consegue fazer coisas incríveis. Um grande exemplo foi o caso de José do Egito. Tinha tantas pessoas que eram sábios lá, grandes pessoas entendidas, mas o verdadeiro sábio era aquele que era um escravo. Esse foi o verdadeiro sábio, que Deus pôde mudar o destino de um reino através de um escravo, através de uma pessoa muito simples, mas com tamanha sabedoria. Foi apenas uma reflexão dessa palavra, só para poder dar um entendimento, certo? É só uma pequena reflexão, certo? Amém? Glória a Deus.